Você está no canal Devi Filosófico. Eu me chamo Renan Esteves e no vídeo de hoje eu vou fazer uma breve apresentação de um dos debates centrais na filosofia analítica da ciência. Esse é o chamado debate do realismo científico, que trata da relação entre as nossas teorias científicas e o mundo. Será que nós temos uma justificativa para acreditar que as nossas teorias científicas são verdadeiras? Para acreditar que elas representam o mundo como ele é? Esse é um questionamento central que é feito pelos filósofos nesse debate. Mas antes de adentrar especificamente no debate, é importante nós sabermos um pouco sobre uma característica do conhecimento científico, que é a investigação do domínio inobservável da natureza. O conhecimento científico, ele não vai tratar apenas daquilo que nós percebemos diretamente pelos nossos sentidos, isto é, daquilo que é observável. Na verdade, as ciências naturais, como a biologia e a física, elas vão ter áreas que vão tratar de fenômenos que acontecem a nível inobservável, que nós não conseguimos perceber diretamente pelos sentidos. Essa distinção observável e inobservável foi proposta pelo filósofo holandês Bastiaan Frassen. Inobservável, por exemplo, vão ser os vírus, as bactérias, também os quarks e leptons, tudo aquilo que nós não percebemos diretamente pelos sentidos. O debate acerca do realismo científico ele ganhou destaque na filosofia analítica da ciência a partir da década de 70. Na década de 70 começaram publicações, começou um aumento das publicações nessa temática, mas nós vamos perceber uma intensificação maior a partir da década de 80 e da década de 90. Um aumento no número de filósofos que vão refletir sobre essas questões. Mas, afinal, o que é que está em debate? Nós temos uma questão geral, que é essa, sobre qual é a relação entre as nossas teorias científicas e o mundo. Será que as teorias científicas são realmente verdadeiras? Elas dizem como as coisas são? E que entidades existem na natureza, mesmo a nível inobservável? E a questão específica do debate é justamente essa. Temos justificativa para acreditar no que uma teoria diz acerca do domínio inobservável da natureza? Então, por exemplo, quando o cientista ele está falando sobre a constituição da matéria e ele postula aquela entidade como o elétron, será que o elétron que ele fala na sua descrição, na sua teoria, ele realmente existe? Esse termo elétron se refere a algo que existe na natureza? Então, esse é um questionamento que é derivado disso. É um questionamento do debate. No seu livro de 1999, o filósofo grego Stathis Psílos vai fazer toda uma apresentação desse debate. Mas não apenas isso. Ele vai realizar todo um histórico do debate e apresentando as principais posições e se posicionando. Psílos vai ser um dos principais defensores da causa realista. Diante da questão sobre qual é a relação entre as nossas teorias científicas e o mundo, diante dessa questão do debate, vão existir duas posições principais. A posição realista, que vai acreditar, em alguma medida, que as nossas teorias científicas são verdadeiras, e as posições antirrealistas, que já não vão concordar exatamente com isso. Segundo Psílos, o realismo científico, ou a posição realista no debate, ela vai possuir três teses
principais. A primeira é a tese metafísica, que afirma que o mundo possui uma estrutura de categorias naturais definida e independente da mente. A partir disso, a atividade científica ela acaba sendo uma atividade de investigação e de descoberta de um mundo que já existe, independente da mente. Então, quando o cientista propõe uma teoria sobre a constituição da matéria, se essa teoria for verdadeira, ele está descobrindo como a matéria é constituída, como ela já existia, independente dele ter feito a teoria, como ela já existia antes, com suas partículas, etc. Já segundo a tese semântica, as teorias científicas possuem valor de verdade, ou seja, elas podem ser verdadeiras ou falsas. E por último, segundo a tese epistemológica, as teorias científicas maduras e bem-sucedidas em suas predições são aproximadamente verdadeiras em relação ao mundo. Então, essa tese epistemológica vai se comprometer com a ideia de que o conhecimento científico ele realmente nos fornece, de algum modo, uma descrição, ainda que aproximadamente verdadeira, do mundo. Então, as ciências fornecem, sim, conhecimento sobre o mundo, mesmo que de modo aproximado. Mas, como nós sabemos, na filosofia não existe concordância. Na verdade, os filósofos muitas vezes vão discordar entre si, propondo ideias e concepções diferentes, contraditórias. E nem todos vão concordar com essa ideia do realista de que as nossas teorias científicas são verdadeiras de algum modo. Nós vamos ter, por outro lado, o chamado instrumentalismo, que vai ser uma das formas de antirrealismo, que vai considerar que as teorias científicas elas são apenas instrumentos para prever fenômenos, não sendo necessariamente verdadeiras. Então, segundo o instrumentalismo, os fenômenos observados eles são reais, porém as teorias, as descrições, elas não são necessariamente verdadeiras. Então, o realismo, tal como apresenta Psilos, e o instrumentalismo, por outro lado, são geralmente apresentados como as posições nesse debate do realismo científico. Porém, ao longo do tempo, outros filósofos desenvolveram posições mais específicas dentro do debate, de tal modo que nós temos aqui na imagem as diferentes formas de realismo e antirrealismo. O realismo ele não vai ser apenas esse realismo científico que se compromete com a verdade, ainda que aproximada das teorias, mas também nós vamos ter o chamado realismo de entidades, que se compromete apenas com a realidade, com a existência das entidades que nós conseguimos manipular de um modo satisfatório em laboratório. E nós vamos ter também o realismo estrutural, que vai ser concebido no final da década de 80 por John Worrell. Por outro lado, nós não vamos ter apenas o instrumentalismo como forma de antirrealismo. Também existe o chamado redutivismo, que pode ser percebido na obra de Rudolf Carnap, e o empirismo construtivo, que foi proposto pelo filósofo Basan Frazen em seu livro de 1980, A Imagem Científica. Porém, no vídeo de hoje eu não vou explicar muito acerca dessas outras posições do debate. E nos próximos vídeos que eu vou fazer isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal e deseja acompanhar os conteúdos, se inscreva no canal.
Agradeço pela sua atenção e até a próxima.